É bem difícil a gente separar, falando de crítica social, a gente sempre leva para um lado de política, né? É bem difícil a gente separar essas duas coisas. Para vocês, soltar uma pergunta assim, vocês acham que a música ou a arte em geral é sempre política ou não? Ou existe arte que não é política? Isso é uma questão até que a gente debateu um dia, eu quero ver o que vocês acham aí. Arte sempre tem um cunho político? Eu lembrei esses dias de uma imagem, né? Eu vi esses dias, muito interessante. Já tinha visto há anos atrás, mas eu fui relembrado agora. Uma imagem que parece que fez 100 anos, muito icônica. Não sei se vocês estão ligados, que é tipo... várias pessoas num restaurante, né? E cada pessoa tem uma mesa, né? E essas mesas estão escritas, ciências, saúde, educação, guerra, né? E representando cada setor da economia, né? E aí aparece, tipo... o setor da guerra ali, vários garçons levando um banquete, né, com um monte de dinheiro, um monte de coisa. E eu da educação lá sem nada, né, ou da saúde sem nada. E essa imagem fez 100 anos esses dias, né, uma imagem muito crítica, né, que entra nessa coisa de que é uma coisa mais direta, né. E interessante, né. Muito bom. Vale a pena... Aquela imagem também a gente falando de arte, né, da empregada... botando para debaixo do tapete, né? Tapete, isso num muro, né? Pra quem... Não sei se as pessoas vão se ligar na imagem. Até se a gente for fazer um corte sobre, a gente pode botar. Pode colocar no vídeo, né? Essa imagem aí, ó. Exatamente. Deixa um timer ali. Por enquanto não tem. Exato. Mas, enfim, mas muito bom, né, cara? Né? Muito bom. Mas então, o que vocês acham? A arte é sempre política? Ela tem sempre esse cunho político ou ela pode ser apenas arte? Eu parto um pouco da ideia de que eu concordo com muitos dos filósofos que falam que tudo que a gente faz acaba sendo, de certa forma, uma ação política, né? Mesmo que seja o nosso cocô no banheiro, né? né? Mas, tipo... Porra, enfim, tu vai assistir um Netflix... né? Às vezes tu vai assistir algo porque tu foi influenciado para assistir aquilo por causa de alguma coisa que te levou a assistir aquilo, né? Sim, ou por exemplo, eu vou comprar vou no mercado comprar alguma coisa, né? Por que eu tô comprando essa coisa? Tô comprando porque existe todo um sistema que me fez comprar essa coisa, né? Ou enfim, e são coisas do dia a dia que a gente não percebe, sabe? Quando começa a surgir os na questão de influência, tu quer dizer assim? Na questão de influência. A gente é sempre influenciado. Essa questão da política, eu acho que começa a se falar muito ali com não sei se é Clarice Lispector, nos movimentos feministas começa a perceber que o corpo da mulher é um corpo político, né? É engraçado falar porque o corpo da mulher, né, historicamente, é um corpo controlado, né? É um corpo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não pode abortar porque é contra a lei, né? Literalmente contra a lei. Enfim, tem várias coisas, né? Então começa a perceber que as atitudes que tu tem, né? A mulher acorda, uma mulher é dona de casa, enfim, por que ela é dona de casa, né? É porque ela quis ou é porque o sistema, né, faz com que ela... E aí começa a entrar nessa loucura, né? Então eu acho que até certo ponto a gente poderia dizer que tudo é política, né? Mas não necessariamente toda a arte ela tem um cunho político consciente, né? Às vezes eu acho que algumas artes realmente têm uma intenção de causar de ter uma intenção política de fato, enquanto outras têm uma questão mais de... sei lá, vou só falar um sentimento aleatório. Porque eu acredito assim, ó, existe arte que às vezes existe só... O artista teve só a intenção, né? Assim, toda arte tem uma intenção, né? Mas não necessariamente essa intenção é política, né, cara? Às vezes o cara realmente quis fazer algo belo, por exemplo, né? Belo, tipo, super subjetivo, porque para uma pessoa pode não ser, para outra pode ser, né? Claro. Mas belo para ele. Eu quis fazer uma obra que encantasse a mim mesmo, sei lá. Beleza. Não necessariamente essa obra, né? Essa música, essa pintura teve um cunho político, né? Sim, sim. Mas se a gente pensar dessa forma ali que tu comentou, de tudo ser política, todo ato ser político, né? É muito louco, porque daí abre interpretação para tudo, né, cara? Às vezes nem sendo a intenção do artista pode ser interpretado como um ato político, né? Não sei que doideira, o que tu acha, Matheus? Cara, eu já penso muito parecido com o que tu falou, assim, varia da intenção do artista, né? Mas eu acho que se ele vai criticar alguma coisa, é mais fácil ele criticar um lance que é político, que ele sabe que pelo menos muitas pessoas estão sendo beneficiadas por uma lei que beneficia um grupo seleto de pessoas, ou
não é discriminadas, mas tipo esquecidas, né, pela lei, que acontece bastante. E tipo que nem o System of a Down, não sei se vocês estão acompanhando, que eles estão voltando agora e as músicas estão todas falando do conflito que tá rolando lá no país deles, que é a Armênia. Tô ligado. E, todas as músicas estão falando daquilo, os videoclipes mostram imagens da guerra que tá rolando, o Serj, ele tá meio que liderando, assim, ele tá sendo como a principal pessoa, assim, a falar sobre isso, porque os países estão olhando pra ele como um cara que tem que, tipo assim, ele tá segurando as pontas mostrando o que a Armênia tá passando pro mundo, né? Como ele é, enfim, talvez a maior personalidade que o país tenha internacionalmente, seja ele, né? Mais do que até o próprio presidente, né? Sim, provavelmente, cara, porque, né? E ele é o cara que tá liderando esse movimento no sentido assim, ele que tá mostrando pro mundo o que tá acontecendo e ele tá fazendo isso muito através da música, né? Tipo, por mais que ele vá dar uma entrevista numa rádio, pra uma TV, a música dele é a principal coisa que ele tá falando. E já falava no passado, né? Tipo, sempre já o System falava, tratava né? desse A tipo de banda coisa, desde né? que existiu, o System of a Down, as músicas sempre falaram sobre a situação do país deles, eles são bem patriotas nesse sentido, né? E eles sempre traziam nas músicas, desde o primeiro CD, nas mais famosas, essa questão política do país deles, né? Muito louco. E isso, cara, que nem tu comentou, né? O cara virou uma referência, né, pro país, né? Extrapolou, assim, a questão da arte, né? Ele virou algo a mais, assim, uma pessoa, né? Uma influência, enfim, uma imagem de influência, né, do país. Muito louco. Muito massa isso. E tudo através de, tipo assim, às vezes pegar um microfone quando ele era jovem, assim, e querer passar umas ideias que ele tinha, né? Querer botar pra fora, exato. Uma outra banda que é completamente política, né? Que com certeza aí, se alguém é fã do Bolsonaro vai me criticar agora, é Rage Against the Machine, né? Ah, sim. Tipo assim, se tu for escutar os caras cantando, assim, é raiva e foda-se o governo, tá ligado? O tempo inteiro, assim, né? Tudo bem que total, assim. Achei que eles ficaram meio malucos depois ali na parte, quando eles viraram super comunistão, assim, o Zé que hoje mora em Cuba, né? Ele mora com uns loucos lá, e ele pegou e falou, não, eu sou comunista mesmo, assim.